Este é o Domingo Kids, a igreja das crianças. Todas as crianças de 5 a 9 anos, elas chegam na igreja e já vêm para cá. Aqui nós temos um trabalho diferenciado. A Bíblia é ensinada de forma divertida, criativa. Nós queremos que as crianças amem vir à igreja, amem o domingo. O nosso domingo está dividido em recepção ao chegar as crianças. Depois nós vamos ter um centro de atividade, onde as crianças vão ter um tempo para brincar e se relacionar com elas. Após isso, nós temos o grande grupo, onde a palavra é ministrada através de dinâmicas, teatro, fantoches. E após isso, nós vamos ter ainda o trabalho com o pequeno grupo, onde as crianças de um grupo de 10 a 12 são trabalhadas e faladas dessa mensagem que foi transmitida. Nós estamos aqui no Como Baby, uma área que foi projetada para crianças de 0 a 4 anos. Uma área que tem segurança, uma área onde nós vamos trabalhar com as crianças para tocar no coração dela, não apenas a trocar fraldas, mas nós estamos aqui com um ministério para tocar em corações de vidas, corações de crianças que vão vir a ser profetas, que vão vir a ser mestres, que vão vir a ser pessoas no reino de Deus. A proposta aqui no Como Baby é diversificar os ambientes. Então nesta sala, é a sala de 1 ano, as crianças brincam e tem um espaço reservado para aqueles que dormem. Nas outras salas, as crianças ficam um tempo para receberem o ensino da palavra, como é o exemplo desta sala aqui. Eles aprendem a palavra, os princípios cristãos, louvam neste ambiente. Nós optamos que as mães de crianças menores de 1 ano fiquem com seus filhos no culto. E se há alguma necessidade de troca, tem o fraldário. Se há alguma necessidade de amamentação, ela tem esse espaço mais tranquilo, mais sossegado, onde ela pode atender o filho e mesmo assim assistir a palavra. Aos domingos nós temos uma grande equipe que colabora para que tudo aconteça no Como Kids e no Como Baby. São 156 adultos que ajudam na recepção, na dança, no louvor, no som, na alimentação, na ministração e na segurança das crianças. Há 9 anos nós vencemos os desafios e começamos as células de criança, que hoje estão espalhadas por toda a cidade. Somos 50 células de crianças e pré-adolescentes de 5 a 12 anos, com mais de 450 participantes. Nós realmente acreditamos que criança faz parte do corpo. Então todas as atividades desenvolvidas na igreja, para os adultos, para os jovens, para os adolescentes, nós queremos que as crianças também tenham oportunidade. É isso que acontece com a intercessão. A intercessão de crianças nas quartas-feiras. Aqui elas aprendem a orar de uma forma diferente que os adultos. Elas oram usando bandeiras, caderninho de oração, globo, mapa. E para que orar? Para levantar uma geração de crianças que oram e intercedem. Levantar crianças para missionários. Levantar crianças para orar pelas nações. Levantar crianças para profetizar e declarar a vontade do Senhor para outras gerações. Levantar uma geração que está pronta a edificar uma igreja. Faz 16 anos que em Araçatuba a gente trabalha com a rede Kings Kids. Nós trabalhamos aqui com crianças e pré-adolescentes de 10 a 12 anos. Eles fazem meditação durante a semana e no domingo, no encontro que eles têm, eles repartem o que meditaram em casa e aí tem as aulas de dança, de circo e de teatro. No sábado à tarde também tem a estratégia de futebol. O Kings Kids é uma rede em Araçatuba e está dividido em valores. Nós temos 6 valores que nós colocamos para as crianças. É o relacionamento com Deus, é o dia a dia com Deus, é transformando gerações, é o relacionamento com a família, onde nós trabalhamos esses relacionamentos, direcionado a trabalhar o coração e o caráter dessas crianças. Nos domingos, eles são treinados e capacitados. E a cada 2 meses, a gente sai para a rua para fazer evangelismo, o prático com eles. Então eles vão em asilos, em shoppings, na frente de supermercados, nas praças.
em eventos na cidade, onde eles podem testemunhar e falar do amor de Deus. Nas férias de janeiro e de julho, nós temos campanha, onde eles ficam de 7 a 15 dias viajando com a gente e tendo oportunidade de se relacionar com outras pessoas, de ter experiências novas com Deus em outros lugares e de também evangelizar a fé prática. Você tem um projeto na sua igreja para o Ministério Infantil? Você tem um plano para o futuro dessas crianças? Nós estamos mostrando para você o método e o modo de como esse projeto pode vir a atingir o coração dessas crianças. Eu queria que você soubesse que a infância acontece agora. A criança não é o futuro da igreja. A criança é a igreja hoje. Ela faz parte do corpo e assim ela precisa se sentir amada e protegida. Fazendo isso, nós vamos estar atendendo a ordem de Jesus, que diz: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Olha, é muito legal, não é? Mas não nasceu assim, né? Não foi sempre assim. Eu estou na igreja depois de uns 6 meses que ela existe, né, Denise? Então, eu sei como é a realidade de uma igreja pequena, de sala apertada, de muita criança, né? Às vezes, lá em cima, tinha um espaço que nós reformamos e nós ficamos com um espacinho. Eu lembro um dia, tinha tanto cimento, tanto pó, tanta criança, mas a gente não pode desistir. A gente tem que saber assim, aqui é o caminho. Eu comecei, eu vou caminhar por aqui, mas existe aonde eu quero chegar. Então, se você olha ali e fala, puxa, nem vou embora já, porque eu não vou chegar aí. Não, você vai chegar. Eu quero dar um monte de ideias, falar um monte de coisas que a gente tem feito para você. E quero dizer, igual você está, eu também estou. Porque eu também tenho um monte de ideia que eu ainda não realizei e que eu acho difícil, né? Então, uma coisa muito legal de hoje é porque quando eu vou falar com outros líderes, não tem pastor. Então, eu falo assim, ó, primeira coisa, você tem que conversar com o seu pastor. Você tem que pedir, né, para ele te abençoar, para estar junto, senão não adianta. Tem um monte de gente que quer fazer acontecer, mas está sozinha. Então, olha que bom hoje. Hoje, os pastores estão aí, né? Vocês são os pastores. Vocês que vão proporcionar condições para que isso aconteça. Então, é muito importante estar caminhando junto, né? A pastora Denise, foi jóia o que aconteceu. Porque antes de eu estar lá, ela ficou um tempão lá, não é, Denise? Ela ficou um tempão cuidando do ministério. Aí, quando eu assumi, que eu falava, pastora, precisa disso. Ah, tá bom, é verdade, precisa. Ah, porque ela sabia, ela entendia, e é assim até hoje, né? Eu chego lá com uma listinha assim, ó, de 24 coisas que eu quero, que não sei o quê. Eu falo, e agora, Iraçu, será? Olha, assim, vocês são líderes, vocês sabem como é. A gente pede um monte, que aí a gente consegue um pouquinho, né? Assim. Mas lá não, gente. Lá naquela igreja não é assim. Eu faço aquele monte, aí o Samuel fala assim, eu estava pensando, vocês podiam fazer isso, isso e isso. E aí a gente sai cheio de trabalho. E aí existe uma outra coisa, que a Denise falou, que move a paixão. O pastor falou hoje, né? Que existe alguma coisa que move a gente, que quando a gente está cheio, a gente faz qualquer coisa, né? A gente derruba todas as barreiras pela frente. Então, a paixão realmente move o nosso coração. A paixão pelas crianças. E quando a gente isso está contagiando, está dentro da gente, a gente contagia os outros. Então, a gente passa chamando mesmo. A pessoa não pode encontrar, nem eu, nem o Iraçu, no supermercado, em lugar nenhum, porque a gente para um pouquinho e fala, escuta, o que você sabe fazer? Você toca. Você podia ficar na recepção? Não, podia ficar na segurança, porque até para ficar na porta,
é uma função importantíssima. Aquele que fica na porta, abrindo e fechando, não deixando ninguém entrar, não deixando, porque pode chegar gente fora de horário, né? Pai que brigou com mãe e vem buscar na igreja. Tem tanta coisa que pode acontecer. Aquela função é tão importante, mas a pessoa que fica na porta, ela tem que saber que aquilo é importante, que aquela é uma função que a gente precisa. E às vezes tem homem que fala assim, eu não sirvo para nada, eu não posso fazer nada. Pode sim. Então aqui a gente arranja serviço para todos, né? Para pregar. Não, olha, eu preciso de alguém que arrume o salão. Porque igual aconteceu aqui, acontece lá. A gente um dia tem casamento, no outro dia tem como kids, no outro dia tem outra situação. Então a gente monta, a hora que vocês vierem aqui à noite, vai estar assim? Não. Então a gente ficou especialista nisso. Ficou especialista em montar e em desmontar. Outra coisa que a gente ficou especialista, e que também eu queria incentivar vocês, que falam, não, é muito difícil. Quando nós assumimos, a gente tinha 3 cultos. E a gente aprendeu algo bem bacana, essa questão da recepção, do teatro. Nós aprendemos, chegamos lá com a listinha de 21 coisas. Pode fazer? Pode. Só que tem que ser nos 3 cultos. Puxa vida, eu cheguei agora, estou aqui, né, me dispondo para trabalhar e me faz nos 3 cultos. Iraçu, eles não gostam de nós, quer que a gente saia fora. Mas nós fomos fazer. E acredita que nós conseguimos? Né? Foi a melhor escola. Foi aquele tempo que a igreja tinha 3 cultos. Porque a gente tinha que fazer equipe variada e montou e chamou. E depois, o que aconteceu? Aquilo que foi muito difícil, que às vezes é para você na sua igreja, que você tem que ficar na recepção, você tem que ficar no teatro, você canta. Aí foi fácil administrar, foi fácil delegar, porque a equipe já estava montada. Então, uma outra coisa que eu quero falar, porque às vezes as pessoas escrevem, né, depois que a gente fala, mas é tão difícil, sou só eu para fazer isso, só isso para fazer aquilo. Você precisa aprender a delegar. Você precisa aprender a ensinar. É assim que é para fazer. Agora, faça. Deus te abençoe. Estou indo. Porque são tantas coisas, eu vou falar para vocês, todas as áreas que a gente trabalha. Não daria para a gente ficar fazendo isso. Então, a gente ensina e sai de cena. Ensina, sai de cena. Olha, vê como é que está. Como vocês fazem com os líderes, com a supervisão, não é isso? Aqui é a mesma coisa, mas tem que ensinar. Então, eu vou falar hoje, né, no Brasil, quais são os conceitos de criança que está reinando nas igrejas, né, que está aí dos livros que estão sendo escritos. Qual é? As crianças, essa não é do Brasil, né, é do mundo. As crianças, elas são pequenas demais para serem ignoradas. Né? Esse é o Wes fala. Elas são pequenas demais para ser ignoradas. A outra, que é a Márcia, ela fala assim, as crianças, elas fazem parte do corpo. E como elas fazem parte do corpo, em Araçatuba a gente serve ceia para elas. Né? Lá tem o pastor de criança, olha só que legal. Eu anotei aqui tudo que lá tem para elas. Elas dão oferta, elas têm célula, têm um culto para elas oram, elas participam do louvor. Então, aquele louvor que você está vendo, que você viu ali, eles têm um dia na semana, na verdade são 2, que tem uma pessoa que vai ensaiar. Então, eles ensaiam as crianças e eles que ministram ali. Então, aquelas 2 moças que vocês veem cantando aqui, que elas estão ali, né? As 2, elas começaram quando eram adolescentes, né? Pré-adolescentes, foram treinadas por essa moça, ministravam, aí agora elas tocam na igreja, né? Olha que legal. Mas onde que surgiu? Então, a criança, não tem uma coisa que a gente ensina lá. A criança não faz isso, não mexe nisso. Não, a criança a gente pode ensinar ela a mexer na caixa de som, a trabalhar. Realmente aquela é a igreja dela. Então, elas amam colar fita crepe, tirar depois. Elas amam preparar um ambiente, desmanchar o ambiente. Tem muitos filhos de líder que vão nos 2 cultos. É assim na igreja de vocês? Né? Eles têm que participar de tudo. Então, eles vão e assistem. Aí, no outro, eles falam assim, agora eu já posso trabalhar. Né? Agora eu já tenho permissão. E eles levam criança no banheiro, atrás do banheiro, porque são muitas as coisas, são muitas as demandas para trabalhar. Então, a gente tem que usar todos. Criança não dá trabalho.
É um conceito errado que a gente tem. Mas criança, esse ministério dá tanto trabalho. Eu vou dizer, não. Criança dá fruto, e muito fruto. Lá na igreja, quando tem batismo, quantas vezes está lá no batismo, você quer dar testemunho? Eu quero. Eu estou aqui, de tanto que minha filha falava, pai, vamos na igreja. Pai, vamos lá na minha igreja. De tanto que convidava. Então, é constante. As outras pessoas virem contar para a gente. Às vezes a gente não sabe qual é o testemunho. Mas as outras pessoas vêm e contam. Olha, aconteceu isso. Ela falou tanto, insistiu tanto, que a gente foi. Porque ela realmente aprende e quer para passar para a família. E a criança, ela também sofre. A gente pensa, a gente esquece que a gente foi um dia criança, né? Que não quiseram atender a gente no balcão, que atenderam o segundo, não atenderam a gente. A gente esquece tudo isso, né? Mas a criança, ela sofre. A criança, quando tem problema na casa, ela tem situações para ser resolvidas hoje. E ela precisa do Senhor Jesus hoje. O Evangelho precisa alcançar a vida dela hoje. Porque a criança sofre muito. Isso a gente vê muito na escola. A gente vê muito na igreja. Essa semana, me ligaram lá, uma mãe desesperada. Desesperada, um menino de 10 anos. Ela falou assim, Esther, tem lá um amigo que eu quero levar na igreja. Eu já pedi para a mãe deixar aí na célula, ela não deixa. E aí, ele chegou para o meu filho na escola e falou assim, Lucas, eu estou apaixonado por você. O que o menino ia falar, Esther? O menino chegou em casa, não sabe, porque era um outro menino dizendo que estava apaixonado por ele. Então, eles estão enfrentando situações na escola diferentes da que eu e você enfrentávamos, né? E as famílias estão diferentes. Hoje aqui nós estamos falando de família, então eu gosto de contar uma história que éramos 3. Na historinha de Natal, éramos 3. Eu, a Suzy e uma outra. Por conta da família. As 3 eram filhos de pessoas cristãs, que até hoje são cristãs. A Suzy se envolveu com drogas e se suicidou. Uma outra se separou e outro dia ficou grávida, queria abortar. E eu estou aqui com o Senhor. O que faz a diferença? Eu creio que é a minha família. Eu creio que é a minha mãe investindo, cuidando. Podemos resolver a família hoje? Né? Nós estamos aqui aprendendo, esse é o nosso tema. Eu não sei o que nós vamos fazer. O que nós vamos aprender e tocar na família. Agora, como ministério infantil, eu falo, bom, eu tenho que fazer alguma coisa para que a história dessas 3 seja diferente. Né? Essas 3 têm que ser as 3 como eu, assim. Olha, eu gosto muito de mim. Não é? Tem que ser diferente a história. Pode. Então, na igreja, a gente tem que inculcar que isso pode, que isso não pode, ter vida com Deus o tempo inteiro para ficar diferente o futuro. Então, é na infância. É na infância. Eu não queria desviar, mas eu vou desviar falando da meditação. A gente no King's Kids faz meditação e o ano que vem nós vamos fazer em todas as células. Então, eu tenho para sugerir para vocês, desde meditação como essa, para criança de 3, 4, 5 anos, que é bem simplesinha. Já tem aqui o versículo, o textinho explicado do versículo e a oração. Esse é muito bacana. Essa é o que nós vamos usar o ano que vem nas células. Que também tem cada dia, né, para a criança, para motivar isso, o pai, porque às vezes o pai e a mãe não sabem como levar a criança para Jesus, como dar continuidade. A minha mãe sabia, os outros eu não sei. Às vezes esqueceram, não tem tempo. Aqui não, tem que fazer a tarefinha do dia. Então, aqui tem o versículo também, na mesma forma daquilo, para um pouquinho maior. A criança pode fazer sozinha. A criança pode anotar depois sozinha. Vou ficar aqui para vocês lerem, para marcar, né? Vou deixar, por isso que eu pus assim, expostozinho para vocês. Esse daqui é bárbaro, esse é o que a gente tem usado no King's Kids. Ele é de menina e de menino. Por que eu falo que ele é bárbaro? Porque ele é todo, o visual dele é todo diferenciado e ele tem desafios para fazer, para o adolescente fazer. Então, tem o texto para ler na Bíblia, tem a explicaçãozinha e tem um desafio. Aqui, nesse caso, o texto é perigo, não toque, bruxaria e algo perigoso de verdade. Qual o desafio? Então, ele vai explicar e vai dar o desafio. Procure a definição de astrologia. E aí se sua professora pedir para ler um livro de bruxas, converse sobre isso com seus pais primeiro. Vai falar outras coisas. Ora por amigos que são fascinados por bruxaria. Então, toca ou não toca?
Outro dia a gente foi na praça com o Kings Kids, e enquanto a nossa seria outra apresentação, e chamaram os nossos do Kings Kids para ouvir uma história, que tinha uma contadora de história. E ela começou a contar e parou num e falou assim, e aí, ele vai ser o mago? Ele falou, eu não. Não, mas eu não. Você põe outro, ele já se manifestou ali na hora, né? Então, eles têm que se posicionar, tem que ler, tem que aprender, a gente tem que instruir, para quando chegar uma situação dessa, ele não se intimidou, não, ele já se posicionou. E esse daqui que eu falo que é muito legal é porque tem de meninos e de meninas. Então, esse é joia, pensando na meditação. Voltando lá nas frases, né? Criança, nós não brincamos com isso. Criança não vem na igreja para divertir. Então, embora seja tudo muito colorido, vocês viram muita diversão, eu vou falar isso para vocês. Por que aqui está tudo colorido? Porque a criança, ela aprende pelo que ela vê, pelo que ela toca, pelo que ela faz. Então, não adianta, se a gente for fazer algo como hoje, por todo mundo sentado assim, não vai aprender, porque ela aprende fazendo. Ela aprende aquilo que ela vê, né? Então, tem que ser diferente. Não é um programa, não é uma diversão, não é um salão de festa. Você não tem que fazer da sua igreja lá quase um buffet de festa infantil, porque isso ele já tem. A gente vai fazer para atrair, e aí a gente vai usar esses recursos. Então, cada recurso que eu coloquei aqui hoje tem uma função, né? Uma função para tocar a criança. E o último que eu gostaria de falar para vocês é assim, que é aquele que o Iraçu começou no texto. Você tem planos para os seus filhos, para a sua igreja? Porque o diabo tem. No texto lá a gente tirou essa parte, né? Não vamos falar isso, não vai ficar pesado. Mas aqui eu tenho que falar, o diabo tem planos, que é matar, roubar e destruir. E nós temos que ressaltar para o que Jesus fez, né? Para a morte de Jesus, para o sacrifício dele. Nós precisamos alcançar as crianças. Elas precisam ser alcançadas nesse sentido. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é do versículo, né? Eu gostaria de colocar para vocês aquele versículo que fala assim, desde a minha meninice, eu sei as sagradas letras que podem me tornar sábio. Se a gente quer uma geração forte, poderosa, que vai enfrentar esses desafios que a gente está vendo que é muito diferente, tem que conhecer a palavra. Por isso, da importância de ler a Bíblia, de fazer meditação, de buscar a Deus todo dia. E eu quero agora, então, eu falei frases assim, gerais, agora eu quero falar as frases de Jesus. Jesus colocou uma frase que é assim, né? Numa da fala dele é, deixai vir a mim os pequeninos, não os proíbam, porque dele é o rei dos céus. Mateus 19, 14. Esther, isso a gente já sabe. Ninguém proíbe. Isso era lá naquela época. Mas se a gente não faz algo que atraia, a gente está impedindo. Se a gente não tem um ambiente gostoso, se a gente não tem pessoas preparadas, se a gente não está com uma fala adequada, a gente está impedindo. É uma forma de impedir que eles venham. Gosto de contar a história. Se você tem alguém grávida na sua casa, o que faz? Todo mundo não prepara a casa? Eu falo que tem uma coisa que todo mundo faz, que é pintar a casa. Estou certa ou estou errada? Toda mulher, não basta arrumar o quarto, trocar o tapete, as cortinas. Não, vamos pintar, vamos ajeitar, porque nós vamos receber a criança. Então, assim também é no ministério infantil. Precisa ter um ambiente preparado, um ambiente seguro. E esse ambiente precisa ser seguro física, emocional, né? Ele não pode ter nada que vai cair, que vai cortar. Tem que ser, emocionalmente, a gente não deixa chamar por apelido, a gente ensina a olhar nos olhos. E física, emocional e espiritual. Tem que tomar cuidado com quem vai ministrar. Porque, às vezes, a Bíblia da criança é você, é o que você fala. Ele não tem capacidade de ler e falar isso está certo, isso está errado. O que você falar virou lei, é a verdade para ele, para a criança. Então, não podemos colocar qualquer pessoa despreparada. Então, na igreja, uma coisa que a gente faz para atrair as crianças, os voluntários, é fazer treinamento. Quando a gente começou, a gente fazia treinamento quase todo mês.
Está faltando criança, está faltando líder. Vamos fazer treinamento, vamos fazer. Mas não é qualquer um serve. A gente faz a seleção. Você veio aqui, então você precisa fazer parte da igreja, você precisa ser membro, precisa ter feito os cursos. E aí, olha, eu vou ligar para o seu, você vai escrever aí qual é o nome do seu líder. Eu vou perguntar para ele se você está apto, se você pode trabalhar. Aí vou perguntar para o líder. Ah, pode, ele é ótimo, só tem um probleminha. É, bem, qual? Ah, ele fuma. Bom, então se ele fuma, ele não é membro. Então não dá, esse não serve. Ah, então eu vou conversando com... Porque às vezes eles acham, mesmo dentro da igreja, acham que serve. Né? Não, serve, é trabalhar com criança? Serve. Não, para ser líder de célula, são os mesmos critérios que tem para ser líder de célula de adulto, tem para ser líder de célula de criança. Não é diferente. O que nós fazemos de diferente é que, lembra que eu falei que eu quero que eles sejam ativos? Então, nas células de 10 a 12 anos, com o apoio do nosso pastor, na verdade foi ideia dele, depois que eu aprendi, né? Ele falou assim, não, quem vai liderar esses meninos são os meninos. Aí foi a segunda vez que eu falei assim, ele não vai dar certo esse negócio. Como que os meninos vão liderar os meninos? Mas deu certo, deu certíssimo. Porque eles falam a mesma linguagem. A gente... quer, como mãe, né? A gente acha que está ótimo se o filho arrumar o quarto, se tirar notas boas, não é isso? Mas eu sinto dizer que isso é algo muito medíocre. Pensar que criança é boa, né? É aquela criança que arruma o quarto, que a gente não tem que ter trabalho com ela, isso é pouco. Sabe, nós não colocamos assim que nós nascemos para liderar? A criança nasceu para liderar. E ele lidera o jogo de futebol, ele lidera na escola, ele encaminha todo mundo para as coisas erradas ou para as coisas certas. Então, nós abrimos lá as células de pré-adolescentes, que quem lidera são os meninos pré-adolescentes. Ah, mas aí ó, você falou que ele tem que ter curso de líder, tem que ter aprovação, não está certo. Não, ele vai fazendo conforme vai crescendo. Né? Conforme ele está caminhando, está entregando meditação, está buscando a Deus, é uma criança de Deus. Então, a gente chama os pais, conversa com os pais e estabelece como líder e vai acompanhando. Aí deu a idade de batizar. O que o menino tem que fazer? Tem que batizar. Deu a idade para o encontro com Deus. Ele tem que ir crescendo na igreja. Então, é o único que pula essa etapa. É o único né, que não precisa estar com tudo em ordem. Porque os outros precisam estar sempre em ordem. E nessa fase, de 10 a 13 anos, é a idade de decisão. É a decisão do que vale e o que não vale, dos valores. Isso eu vou seguir, isso não vai seguir. E agora, infelizmente, tem a questão da sexualidade. Né? Que é onde eles ficam, será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Porque na escola fala isso toda hora. Será que isso? Será? Então, é nessa idade que tem que ser investido muito pesado, mas muito pesado mesmo. E é aí que eu acho o trabalho de King's Kids lindo, porque ele vai trabalhar a capacidade, eu fiz questão de colocar ali, né, ó, porque ele vai trabalhar o relacionamento com Deus, vai treinar a criança dia a dia, todos os domingos, quando as crianças vão para a igreja, eles sentam e a gente pega a meditação deles. Tem uma pessoa só para ler meditação, e aí a gente faz os pequenos grupos, e aí cada um compartilha o que leu, o que Deus falou com ele na semana. E aí depois, então, eu fico lá, ou quem coloquei no meu lugar, fala aí, esse grupo, o que falou mais? Ah, sobre o perdão. E esse. Aí cada um vai falando o que mais chamou a atenção naquela semana. Gente, eles estão sendo treinados a falar em público. Nessa hora, imagina uma sala lá com quase 100 crianças, eu quero ouvir você falar. Aí ela fala, não, assim eu não entendo. Quando você for falar na praça, quando você for evangelizar, você tem que falar alto. Então, fala alto também agora. Então, aprende a falar, coordenar o pensamento, falar da fé. Se numa hora alguém contestar a fé dele na sala de aula, ele já não aprendeu a falar ali? Aí ele vai falar, não, é por isso, isso, isso. Então, nós estamos realmente treinando a capacidade espiritual da criança, unindo geração, liderança em equipe e alcançar os outros. Aí é a outra parte, né, de ir e de alcançar. Então, vocês viram ali no videozinho, eles indo para a praça. É o que eles mais gostam. Eles acham demais quando vai na praça, eles vão evangelizar. Aí chega,
quando a gente vai compartilhar e ouvir, o que você sentiu? Porque eles contam o que aconteceu. Aí eles contam que a avó, que estava com problema, que conversou com isso. Aí eu pergunto, o que você sentiu? Eu senti uma vontade imensa, um amor pelas pessoas. É muito joia mesmo esse retorno. E é imprescindível, porque é nessa parte, nessa época da vida, que ele vai decidir. E nós não vamos deixar perder. Eu tenho uma estatística para falar para vocês, que fala assim, qual é o percentual. Então, diz que dos 5 aos 15, é onde 80% dos membros das igrejas se convertem. É uma fase de muita decisão, é uma fase que a gente precisa focar mesmo, né? Com o nosso olhar, com o nosso carinho, com a nossa atenção. Vou falar agora, então, por partes, tá bom? O que a gente vai fazendo? Então, no domingo, vocês viram ali, a gente recepciona as crianças, todas elas com crachá, todas elas com um númerozinho, porque é muito perigoso as pessoas tentarem ir para... Já chega lá na igreja e fala assim, eu vim só para ver. É que eu sou separado da mãe dela, então eu sei que ela vem no culto, eu vim só para ver. Compete a nós? Não, né? Então eu falo assim, faz o seguinte, o senhor fica lá no culto, a hora que der o horário, o senhor vem com a mãe e vê aqui. Não é lugar para isso. Então a gente precisa ficar atento, muito atento com a segurança. Se teve algum problema com essa criança, a gente avisa lá no culto e a mãe vem. Às vezes cai, machuca. A gente não administra remédio. Então, coisas assim simples, eu gosto de falar, porque são super importantes. Às vezes, está ali querendo fazer uma coisa boa, vai dar um remedinho para a criança. Pode dar um problema enorme. Né? Hoje, quem trabalha com criança tem que conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a gente antigamente chamava em público, chamava atenção em público, não é? Ei, levanta aí, você fez isso assim. Não pode mais. Senão a gente vai para a cadeia, né? Tem um outro problema para a igreja. Então, a gente tem que corrigir separado, elogiar em público, mas corrigir sempre de ladinho. Né? Não pode ser assim. Então, quem trabalha com as crianças também tem essa questão de conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois, eles brincam. Então, lembra que eu falei no vídeo que eu quero que o domingo seja o dia mais divertido para eles? E aí, gente, tem que ser o dia mais divertido também para quem está trabalhando. É muito interessante, porque as equipes mudam muito. Às vezes as pessoas vêm e vão, trabalham no ministério, depois vão fazer outra coisa. E cada um que vem, eu falo assim, que eles ressuscitam uma brincadeira. Às vezes uma brincadeira de infância, bambolê. Aí tem a época do bambolê, da corda, daquelas pedrinhas que joga para cima, joga na lata. Então, cada época, conforme quem está liderando essa parte, que a gente chama de centro de atividade, que é onde eles brincam, cada época tem uma brincadeira diferente, conforme aquele líder. É muito bacana. E as crianças querem chegar mais cedo. Lá em casa, a gente tem um problemão. Dá 4 horas da tarde no domingo, meu filho quer tomar banho, ele põe até a mesa do café. Porque ele fala, eu quero ir para a igreja, eu não quero chegar atrasado. E, gente, a gente não chega atrasado, né? A gente é pastor da igreja, não vai chegar atrasado. Mas ele tem um desespero para ir na igreja. E se está com sono, eu falo assim, hoje é dia de King's Kids, vocês não vão? Está ali, pronto. Por quê? Porque amam a casa de Deus, porque lá é divertido, é gostoso. Então, tem esse centro de atividades que é para isso. A criança chega, a criança está tímida. Não, ela já vai brincar, já vai se distrair. Aí nós temos o louvor. O louvor também tem a dança. Então, a maioria das meninas que dançam lá na igreja começaram a dançar aqui. A gente pedia para uma das meninas da dança ensaiarem elas. Porque a música das crianças é diferente. O jeito de falar com as crianças é diferente. Então, tem eles que tocam, tem eles que participam da dança. Então, eles precisam estar sempre muito participando. Do teatro também. Então, a gente faz um teatro para as crianças. Às vezes, não dá para fazer sempre. No início, quando era 3 cultos, a gente não falhava um culto. A gente fazia nos 3 certinho. Aí, depois, a gente ficou assim, dá para fazer uma coisa melhor. Então, a gente foi revezando o jeito de passar a mensagem. Então, para não ficar... Porque todo domingo tem um teatro e super bom, agora eles aprenderam a fazer assim, o super bom. Então, para sair super bom, não dá para ser todo domingo. Então, a gente faz
Não todos os domingos o teatro, mas sempre acontece. Sempre tem uma forma de contar a história criativa, que também eu trouxe para vocês, esse que está aqui, ali, umas coisas de como evangelizar fácil, na rua, como contar a história. Então, eu trouxe algumas coisas para contar para vocês. Essa daqui do coração é a história da semente, né, do semeador. Então, são 4 corações com cada uma dessas. Tem com o espinho, a pedra, o passarinho e a arvorinha cheia de frutos. Esse é joia, principalmente quando vai em orfanato, em asilo. E ali tem uma outra história, que é a da luva. Estou contando na parte de história, tá? Não estou me perdida, não. Aqui conta da luva que andava triste, ela estava perdida. Então ela vai, tenta, os bichinhos, né, tentam se encaixar nela. O porquinho, a galinha, nada encaixa na luva. Aí vai falar do amor de Deus. Depois, do outro lado, tem os corações, que são aqueles corações ali. Eu vou abrir só um parênteses. Todas as vezes que as crianças se reúnem, tem que falar do plano da salvação. Todas as vezes da célula, todas as vezes no culto, tem, porque às vezes é a única oportunidade das crianças. Nós temos uma menina lá na igreja, que ela vem a cada 3 anos, ela é da Itália, e cada 3 anos ela vem para ficar com a tia. Então eu fico assim, incomodada, porque eu falo assim, eu tenho essas oportunidades a cada 3 anos para falar de Jesus para a menina, porque depois ela não vai mais. Tem uma célula que era num prédio e tinha um filho de um budista. Igual a gente é crente, ele era budista, assim, o pastor dos budistas. Entenderam? Aí o que aconteceu? O menino foi. E eu vi, eu falei, não acredito que esse menino está aqui, olha que oportunidade. Ele vai na célula. E eu falei para a líder, você já falou desse cartaz, né? Porque eu vi lá o cartaz. Você falou? Ah, falei, não sei o quê. Tá bom, no outro dia eu liguei para a dona do apartamento e falei assim, e aí, você viu quem estava na célula? Então, mas foi só aquele dia, não vai mais. Falei, como que não vai mais? O menino, olha, porque o pai descobriu que ele não veio brincar, ele veio na célula, que era coisa de igreja, proibiu, não pode mais. Falei, então, mas estou feliz, porque naquele dia falaram de Jesus para ele. Naquele dia ele ouviu o plano da salvação. Então não pode. Aquela versão do plano da salvação que está ali, que tem em todas as células, lá eles fazem assim, igual as brincadeiras, tem uma versão de plano da salvação. Tem de pulseirinha, tem de chaveirinho, em uma infinidade. Eu ia trazer tudo, mas não cabia no carro. De verdade, não é? O Iraçu me cortou todos os meus acessórios. Porque eles fazem de cubo, que joga. Tem uma infinidade, porque toda reunião tem que falar da salvação. Nós temos que alcançar. E depois a gente escuta os testemunhos. Não, mas foi mesmo, foi só esse dia. Depois, o pai brigou com a mãe. Tem menina que vai na igreja direitinho. Aí, de repente, some. Aí eu vou com quem levava. O que aconteceu? Ah, eles mudaram de casa. Ai, gente, não é a pior coisa eu ouvir isso? Mudaram de casa, agora cadê a criança? Não vai mais na igreja. Então, cada oportunidade tem que ser uma forma de contar a história, uma forma muito, assim, contagiante para ficar marcado, para marcar realmente o coração da criança. Voltando lá, então, voltando no domingo. Aí, eles recebem essa orientação e depois vai nos pequenos grupos. Então, não precisa ter um espaço, não precisa ter nada. Lá o nosso espaço é desse tamanho, não é? A gente ficava apertadinho, aí eles construíram a igreja grande, aí aquela ficou nossa. Agora virou ali a igreja das crianças. Então, o que a gente faz? Nesse espaço, a gente vai pondo aqui, grupinho de 10, 12, de 10, 12. Então, no mesmo salão, fica um monte de grupinhos onde eles vão conversar com as crianças. Ficam no chão, não precisa de cadeira. Então, local, ambiente, a gente tem que preparar sim, mas não pode ser empecilho. Ah, eu não vou fazer isso porque eu tenho isso. Ah, eu não vou fazer aquilo porque falta isso. Nós aprendemos hoje mesmo, de manhã, sobre isso, não é? A gente tem que aprender a trabalhar com aquele recurso que a gente tem. E eu vou falar agora como diretora de escola. Só um minutinho. Quando, lá na escola, a gente tem tempo para planejar a aula, a gente tem material para planejar a aula, tem os recursos, a pessoa capacitada, o pedagogo para estar lá explicando. E como que às vezes sai a aula? Michuruquinha, sem gracinha. Aí eu vou na igreja. A pessoa não tem habilidade, não sabe recortar, não sabe não sei o quê. Eu falo assim, quem fez isso?
E aí eles colocam o nome dela. Por quê? Porque tem o Senhor Jesus movendo. Né? Tem aquilo que a gente ouviu hoje. A hora que eu ouvi aquela história da locomotiva, eu fiquei muito feliz. Porque tem realmente alguém que está muito entusiasmado, está cheio de Deus, está cheio de paixão. Então eu chego e falo assim, gente, eu não acredito, parece que eles são tudo formados. Aqui na igreja, parece que são todos formados, são todos capacitados, porque eles fazem realmente de coração. Outro dia eu ia viajar para dar um treinamento e peguei as coisas de uma célula, porque eu sabia que tinha uma célula que era muito bacana. Então eu fui naquela célula, peguei tudo, aquela faixa lá da frente, peguei e levei para casa. Aí, a hora que eu estava olhando as coisas, quanta coisa, estava assim, no começo do ano eles fizeram, começou a usar, então já estava tudo feinho, tudo tortinho. Falei, não vou levar isso no treinamento, não dá, né? Aí liguei para uma moça, falei, escuta, eu tenho aqui as coisas, mas estão feias, eu não vou levar lá desse jeito, você não faz? Se precisar, eu passo a madrugada fazendo, o que a senhora quer? O que é que eu faço? Gente, o que é isso? Paixão. Às vezes eu estou lá exausta, cansada. Eu falo, Jesus, eu estou tão cansada. Mas olha, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo. E se o Samuel deixar, nós vamos fazer, tá bom? Aí, falta juízo nele também. Aí ele concorda. Gente, socorro. Outro dia a gente fez isso com a igreja do lado, né? No carnaval. Não falo que tudo que tem para criança tem que ter para o adulto, tem que ter para criança? Falei, não me conformo de não ter acampamento de carnaval. Mas aqui não dá, Esther, aqui não dá. Então, tá bom. Aí eu olhei e falei assim, não dá aqui, mas dá na cidade vizinha. Na cidade vizinha dá certinho. Aí fui lá com a outra líder. Eu falei com o seu pastor, olha, porque a gente podia fazer. E deu certo. Deu certo, nós fomos, tinha 130 crianças, foi uma bênção. Voltei cansada e no ano que vem nós vamos fazer de novo. Não é assim? É assim, pastora? Está indo bem? Tem que ser assim. Então, o que precisa? Por que eu estou falando dessa parte? Porque precisa do pastor apoiar quem está trabalhando. Isso faz a diferença. Se vocês viram no vídeo, eu vou passar para quem chegou depois. Tudo aquilo, eu ia conseguir sozinha? Não. Quem conseguiu foi a pastora Denise, né? Que lá todo dia, eu penso que ela ia viajando e falava assim, bem, precisamos trabalhar, precisamos fazer não sei o quê. Falando. Aí saiu aquela parte linda das crianças até 4 anos. Mas porque era ela, porque tinha visão, porque o pastor investiu. É ou não é, Denise? Então, quem é pastor, quem está à frente, tem que investir no ministério. E não adianta investir só de apoio. Apoio é muito bom, muito legal. Mas a Denise, quando a gente entrou, né, foi eu e a Su conversar com a pastora Denise e com o pastor Samuel, que nós conversamos, ela já me deu o livro para ler, ela falou assim, olha, daqui 2 semanas, lá em São Paulo, vai ter não sei o quê. Eu falei, então é para vocês irem. Né? Então, há investimento. Porque onde que a gente vai ter ideias legais? É com os outros irmãos, é com as outras igrejas que estão avançando, que estão crescendo. Né? Muitas das coisas que a gente faz, a gente aprendeu, fomos lá em Londrina aprender, King's Kids, a rede estava 16 anos de rede. Ficamos 2 ou 3 anos parados, aqueles 2, 3 anos foram terríveis para mim, porque eu não me conformava, né? Não me conformava. Foi voltar, como é que ia voltar? Tivemos que ir lá em Londrina, aprendemos, voltamos, e estamos com tudo. Aí fala assim, puxa, que história mais brilhante, que quadro ótimo. É nada, gente. Ó, a semana passada não foi o do teatro e não foi a do circo. Não estava bonito ali? Eles não foram. Falaram, pastor, agora a gente não aguenta mais, final de ano, nós não vamos. Pode ser só o ano que vem? Falei, lógico, só o ano que vem está ótimo, perfeito. Vou dispensar os meninos? Não. Vi na internet aquela brincadeira dos copos. Vocês já viram que bate, canta, a alegria está no coração? Falei, nós vamos, na próxima apresentação dele desse ano, gente, nós vamos fazer aquilo. E agora vocês vão aprender aí. Os meninos estão... É por isso que está batendo os copos dessa casa? É por isso. Os meninos estão que bate copo e vira copo e não sei o quê. E quem que está ensaiando eles? Eu não tenho adulto. É um dos meninos. Eu vi um que fazia direito, me despertei. Então, a gente não pode parar. Eu aprendi na igreja, coisas que eles levam eu para aprender. Fala assim, que quando eu me movo, Deus se move. Não é assim? Nós não aprendemos aqui hoje? Hoje ele falou a mesma coisa que a gente precisa fazer. Então, eu quero dizer para você, faça, decida, né? Decida que vai ser diferente. Reúna o grupo, ora, fala assim, nós vamos fazer um marco
Daqui para frente vai ser diferente. E lá nós fizemos um marco. Depois que a gente conversou, dessa conversa que a gente viajou, que a gente voltou, falei, pastora, precisa ter um nome. Então, a equipe precisa ter um nome. Nós precisamos ter um logo. Nós precisamos identificar, as pessoas precisam saber que tem um trabalho legal. Fiz camiseta para todo mundo, até para as crianças. Quem trabalhava tinha camiseta com logo, as crianças tinham camiseta. Nós trabalhamos muito nisso para dizer assim, vai ser diferente, aqui a gente valoriza a criança, aqui. Hoje a gente já nem tem tanta, as crianças nem têm mais camiseta, a gente não tem mais adesivo, mas a gente falou, daqui para frente é diferente. A gente reuniu eles e falou, olha, agora é assim, nós vamos fazer uma aula criativa, nós vamos ter o poder de Deus nas crianças, vai ser, e passamos a visão e estamos até hoje aí. Então é preciso, se alguém for perguntar como que nós vamos fazer, a primeira coisa que eu vou falar é isso, reúna sua turma, ore, busca Deus, né? Busque em outras igrejas, porque eu tenho certeza que tem coisas lindas. A Denise, quando vai, ela volta e conta, olha, isso aqui era muito legal. Então, há muita coisa boa, e vamos fazer, vamos olhar diferente. Uma outra história que eu gosto de contar é a questão da alimentação. Nasce um bebê. Que alimento que a gente dá para esse bebê? Gente, eu gosto tanto de feijoada, com pururuca, com couve. Mas é isso que a gente vai dar para bebê? Mas é isso que eu gosto. Não, mas o bebê não é assim. O bebê tem que ser algo especial. Para essa idade é de um jeito, para essa idade é de outro jeito. Não é assim? Já aprendeu, já pode comer fruta. Não, já pode comer alimento sólido. Então, para cada idade é algo diferente. A criança recebe de jeito diferente. A criança tem necessidades diferentes. Então, a gente tem que conhecer cada idade que a gente está atrapalhando e fazer. Então, vamos lá. Agora, sair do domingo, é que eles ficam nos pequenos grupos e vão embora. Vamos agora para a célula de criança. Nós ficamos 1 ano com 10 pessoas treinando. Toda a apostila que eu fiz com eles, que eles iam dar na célula, nós fizemos aqui num dia da semana. Estudamos a apostila e falamos, e fizemos os cartazes, porque nas células tem que ter a faixa lá dentro, tem que ter a caixinha de oração, tudo que tem na outra célula. A caixinha de oração, a caixinha de oferta, falando da armadura. Então, preparamos 1 ano. Estou falando isso porque você fala assim, é muito difícil, não vamos dar conta. Não, as casas também preparamos 1 ano. Que casa que vai ser? E começamos. Como foi bênção? Como que as crianças cresceram? Como que as crianças aprenderam? E tem muita criança que vai na célula que não vem na igreja. Porque é longe, porque tem essa questão que é do vizinho. Nesse apartamento que eu falei do budista, naquele apartamento teve mais de 15 crianças que ouviram Jesus só lá. E aí a gente fazia evento diferente, que tem aqui um cartaz só de atividade extras, né? Que é noite do pijama, que é dia para soltar pipa, dia para nadar. Aí essas crianças apareciam. Então, um dia elas vão voltar para a igreja, eu tenho certeza. Mas a semente foi colocada ali, foi jogada ali. E elas só vinham mesmo, porque na noite do pijama alguma mãe vai falar que não? Não é? Para fazer um dia lá, o dia do príncipe e da princesa, a mãe vai falar que não? Então, elas deixavam vir. E nós estamos aí esperando que eles retornem. Então, tem muita criança que vai na célula e que não vem. Estabelecemos as crianças, aí fomos para esse desafio de colocar os líderes como sendo eles mesmos. Foi joia. E, às vezes, você está com tanto problema na sua igreja, porque você quer fazer e não tem gente. Começa a treinar eles. Hoje, eu tenho um menino já com 19 anos, que era muito interessante. Quando a gente colocou as crianças, os pré-adolescentes, para ajudar a cuidar das crianças, ele era o que mais brincava. Ele era o que mais se divertia. Eu falava assim, mas precisa falar para ele que ele está aqui para ajudar. Ele não está aqui para brincar, né? Mas se divertia, brincava, extrapolava, foi ser líder de célula. No início, o dono da casa falava assim, eles jogam bola, eles acabam a célula em meia hora, vão jogar bola. Agora, deu 17, 16 anos. Outro problema, o Iraçu chegava lá, estava tudo escuro a casa. Por quê? Estava só o louvor, enquanto os meninos não chorassem, não se arrependessem, ele não saía dali.
Entendeu? Não saía. Aí Iraçu falava, Esther, eu cheguei lá, eu fiquei lá meia hora e não ia. Por quê, Iraçu? Porque os meninos não choravam, os meninos não confessavam os pecados, então ele não ia para frente. E hoje ele é 10, ele está lá do meu lado, trabalhando, chama, tá, é o primeiro a chegar. Mas então tem coisas, o que eu quero contar essa história é para dizer assim, às vezes você vai fazer e vai ter uma reclamação dessa, você vai falar assim, tá vendo, não dá certo, trabalhar com pré-adolescente, cuidando de pré-adolescente, não dá certo, desisto. Mas dá certo, só tem que esperar. Eles vão crescendo, eles vão desenvolvendo, eles vão se formando, eles vão aprendendo. E a outra estratégia é ter treinamento. Lá a gente trabalha com treinamento constante. Treinamento constante, para chamar e para os que estão. Para chamar e para os que estão. Está faltando gente? Então vamos anunciar. No início, quando eu contei lá dos adesivos, o Iraçu entrava na igreja. Era noite de pijama, ele colocava pijama, peruca, e combinava com o pastor, né? O pastor pegava o microfone e ele falava assim, e vinha gritando, era uma coisa. Um dia meu pai estava do lado da minha mãe falou assim, é o Iraçu, não é não, é sim, imagina. Imagina que é ele. Quem não ia imaginar mesmo, né? Que aquele ser ali era o genro dele. Mas a gente fazia algo para quê? Para impactar, para a mãe trazer, para despertar, para chamar para o treinamento. E assim, gente, as pessoas se apaixonam, né? Então, já falei das células, já falei do King's Kids, que a gente funciona no domingo de manhã. Olha, com 3, 4 estratégias. Futebol é muito bacana. Eles amam jogar futebol. Mas antes do futebol tem que compartilhar a palavra. Tem que estar indo bem na escola, que o líder vai lá e pergunta como é que está, como é que não sei o quê. Aí, um dia, marca com outros times da cidade, vai jogar, e antes de jogar, ora, dá testemunho. É demais, não pode parar. Aí tem o circo, a dança e o teatro. Eles fazendo teatro. Olha só que notícia mais legal, gente. Eu saindo com a minha filha de carro, ela para e fala assim, mãe, olha ali. O que é, filha? Olha, mãe, um asilo. Asilo, para que nós precisamos anotar o telefone. Nós temos que marcar um dia para a gente vir aí. Demais. A gente fica, eu fico muito emocionada, porque eu sei o que vai acontecer. Eu estou jogando sementes, né? E eu tenho certeza que vocês vão pegar e vai mudar. A gente vai olhar para a criança com outro olhar. A gente vai olhar de uma outra forma. E eu já falei de todas as áreas, né? Deixa eu falar aqui, então, para fechar a minha fala e abrir para vocês para perguntas. Eu quero contar a história de 3 homens. Do Billy, do Bill e do Richard. 3 homens que eles tiveram em comum, esses 3 homens. A dona Henriqueta. Esses 3 homens tiveram a dona Henriqueta, que no texto que eu li, fala que ela colocava chapéu para contar história, que ela era divertida para ensinar de Jesus. Um desses Bill é o Billy Graham, né? O outro é o Bill, eu não sei ler o nome dele, mas é o que criou a Aliança Bíblica Universitária. E o Richard, ele é capelão do Senado americano. 3, a mesma mulher, apaixonada pelo Senhor, né? Com uma paixão tão grande que ela, eu imagino, eu fico falando assim, olha, ela deve ter orado por esses meninos, ela deve ter impactado eles tanto, para os 3 fazerem o que fizeram, né? Ser pessoas tão influentes no mundo. Então, não é a quantidade, não é o tamanho da igreja, mas é o que está movendo aquela pessoa que está trabalhando. Amém? Faltou da intercessão. Então, vamos lá. Então, eu estive na Índia, lá conhecendo o trabalho do pastor Naia, e voltei, uma pessoa, por isso que eu acho que é importantíssimo a gente, que tem ministérios infantis, ficar conversando, reunião como essas, é muito bacana. Aí voltei, estava um acampamento de carnaval lá na igreja, e uma moça me perguntou, então, você foi lá no Royal Kids? Falei, o que é isso? Eu fui lá no pastor Naia, não sei o que é isso, não. A rede de intercessão de crianças. Que rede é essa? Aí ela me explicou e eu fui atrás. Então, existe uma rede internacional de crianças que oram. E aí, então, nós fazemos parte disso. Como que ora? E era uma coisa que me incomodava. A gente já tinha intercessão paralelo na igreja, já tinha.
Mas aí que me despertou para fazer diferente. Então, o que é o Royal Kit? Cada criança adquire um kit desse. Então, eu pus alguns ali para vender, tá? Eu não trouxe muito. Nesse kit, o que a criança traz? A criança traz as bandeiras, ela leva para casa e traz, porque tem as bandeiras do Brasil e tem a bandeira de um outro país, que é país menos evangelizados, né? Um dos países menos evangelizados. Então, aqui é do Sudão e a bandeira do Brasil. Então, elas vão orar por isso. Pode ir, bem. Aí, nesse kit, por exemplo, eu coloco uma foto dessa. Essa é do Alessandro, genro da pastora Denise. Ele foi para o Egito e conheceu essa menina que quebraram as 2 pernas dela para ela poder ficar no semáforo pedindo dinheiro, para ela pedir esmola. É uma história que te comove? Imagina as crianças. Ele foi lá, viu. Então, eu conto essa história, mostro a bandeira do Egito. Então, nós vamos orar por isso. Nós vamos orar para essa menina que tem esse nome. Nós vamos orar para Deus. Nesse país é assim. Então, a gente explica como que é naquele país. E aí, ora com a criança. Então, cada dia é um país. Aquele país que a gente orou não é o país que ela vai levar a bandeira para casa, né? Então, e aí ela vai trocar a bandeira naquele dia. Ela vai levar uma outra bandeira de outro país. Aí a gente tem as fotos do pastor da igreja, para a gente orar por ele, do outro pastor da igreja, que é minha de Iraçu, né, para orar. E ora, porque a pastora Denise foi fazer cultinho com o neto dela, e eles separaram lá. Bom, você vai orar pelo Iraçu e a Esther, eles separaram certinho, igual a gente faz lá, eles fizeram, o Eliseu fez em casa. E aí aqui alguma referência daquele pastor, então, daquele país. Então, nesse kit vai isso e o caderninho de oração, que eles vão anotar os pedidos e os agradecimentos. Eu coloquei aqui um papelzinho explicando para o pai, porque o pai vai em reunião, difícil, hein? Lá em Araçatuba, vocês vêm aqui depois me contar como fazer reunião para o pai ir. Aqui, então, tem a armadura para eles aprenderem a colocar em casa a armadura, porque a gente reforça muito. Pode por aí. Então, na célula, a gente reforça muito. Então, aqui tem, quase todas as células têm isso, né? A sandália, o cinturão, a espada, o escudo. Então, de formas diferentes, cada líder de célula faz. Então, tem aqui, ou tem aquele, tem esse. Tem essa questão aqui do varalzinho com o versículo, para eles decorarem, porque precisa decorar o versículo na célula. Então, tem varalzinho de todas os modelos e tipos, né, de coisas para decorar versículo. Então, esse kit é muito importante. E de apoio, tem esse livro, que é dessa pessoa responsável no Brasil de divulgar o Royal Kid, que se chama Cláudia Guimarães, que ela escreveu esse livro, que aqui conta a história de 25 países, onde os menos evangelizados, e conta histórias verídicas de criança. Então, lá, o que a gente parte daqui? Então, a gente tem as 25 bandeiras, e nesses kits, o que circula são as 25 bandeiras, ou alguma que chama mais atenção, que a gente está vivendo no momento. Então, eles trocam a semana. Nós deixamos isso na livraria para vender. Então, os pais, muitas crianças pedem para os pais. E eu sugiro, né, para os líderes, assim, quando for dar presente, dá esse livro. Quando você vai dar um presente, dá o livro. Dá o livro da Cláudia. E aqui, então, ensina a orar, explica certinho. É bem bacana. No site do Portas Abertas, também a gente pega bastante informações, tipo essa do Alessander, explica certinho o que está acontecendo naquele país, naquela época. Por exemplo, teve um acidente em Borborema, não teve? Que faleceram várias crianças. Então, eu coloco para eles aprenderem a olhar não passivamente para uma situação. A ouvir aquela história tão triste, está todo mundo comentando aquela história. Então, então vamos orar para aquela família. Por que a gente pode orar? E aí a gente vai envolver em oração. Então, a rede de intercessão funciona muito, muito bem. Por isso que eu coloquei aqui os globos, né? Para a gente ensinar onde fica, onde é aquele país, como é. E eu vou dizer, eu aprendi
a falar em público, eu aprendi muitas coisas, não ser tímido, a ir bem profissionalmente, com as coisas que eu aprendi na igreja. A igreja forma o ser humano em todas as áreas. Estou falando certo ou não? Então, a gente precisa aprender, trabalhar e investir mesmo nas crianças, com esse olhar. E esse livro aqui, ele ensina sobre os adolescentes, que eu pego para os pré-adolescentes, que ele chama assim, radicalize, que é para a gente ter um olhar diferente para a adolescência, que é isso que eu te falei, de você esperar ele arrumar a cama é algo muito pequeno. Este livretinho, vocês todos ganharam no MFI, no Bornalzinho faz uns 3 MFIs, não foi? Então, aqui, eles também, quem é do Kings Kids, nós demos um para cada um. É o ano passado, eles ganharam um para cada um. Aqui, então, explica para eles orarem sobre o trabalho infantil, o aborto, bullying. Então, a gente também ora, no Kings Kids, a gente ora com esse caderninho de oração. Então, fora aquela oração lá, tem oração aqui, tem que envolver, tem que sair menino e menina líder, cheio do poder de Deus. Não é? Da armadura? Não, então eu acho que eu já falei que a gente tem tudo. Para vender, o que nós temos para vender? Materiais GVA, que é essa historinha aqui e aquele ali, para a gente evangelizar em praça, em rua, em orfanato. Tem o kit de oração, que é esse daqui, né, que eu mostrei para vocês. E tem o cartazinho da armadura, que é aquele que, a hora que vocês chegaram ali na porta, tem toda a célula de criança, tem um cartaz daquele para colocar a armadura. E aí a avó ama, dá para o neto, para o sobrinho, também para pôr no quartinho. Dá para vender. Então, o material de EVA, 25, o kit de oração, 20, e o cartazinho da armadura, 7. Tá bom? Vamos abrir para as perguntas? Alguém tem algo para perguntar? Você, desculpa. Respondi? As células são nas casas. 1h30. Isso a gente pega bastante no pé, das 8 às 9h30. Então, a célula do adulto pode ser perto, pode ser na mesma casa ou pode ser em outra casa. Então, a gente combina assim. Às 9h30, o adulto sai da célula, busca as crianças e leva para a célula dele. Se não acabou, porque às vezes a célula do adulto vai até mais longa, né? Então, não tem problema. Ele pode ficar orando, Deus pode continuar falando lá, mas as crianças acabam 9h30. Porque senão tudo que elas aprenderam, elas vão desaprender. Sabe, a gente ensina a amar, a gente ensina... Aí eles ficam lá, estão com tempo ocioso, aí não funciona. Então, a gente pega bastante no pé e os pastores ajudam bastante a gente nisso. Pode fazer a pergunta. Pastora, no domingo, é todo domingo, o dia todo? Como é o domingo que funciona? Durante o culto. As crianças chegam e já vão para lá, para o Como Kids, que a gente chama. E aí, a hora que o culto acaba, o pai vem e retira a criança. A gente tem 2 cultos cedo e à tarde, nos 2 funcionam. Só as crianças menores, as de 1 a 4, que a gente acha o período muito grande e elas não estão acostumadas a ficar longe dos pais por tanto tempo. Então, o que a gente definiu? Que elas vão depois da oferta. Então, elas ficam com o pai no louvor, depois o pai faz a oferta, o pastor fala, agora os pais podem subir. Então, eles chegam e eles pegam a identificação da criança. E aí, depois eles levam. Nas salas dos pequenininhos, a gente faz diferente, a gente reveza as salas. Tem um lugar que eles assistem vídeo, um lugar que eles recebem a palavra, um lugar que eles só brincam, um lugar para eles tomarem o lanchinho. Então, eles vão só mudando de espaço, de ambiente. Outra pergunta? Eu não consegui. Ela está perguntando da apostila se tem para vender, que eu acho que é aquele livro da Cláudia. É da editora Vida. Não, esse daqui elas não conseguiram, mas eu vou deixar aqui para vocês copiarem o nome. Tá bom? Pedindo em bastante quantidade, tem um desconto bem bom Às vezes vocês assustam com livro assim, esse da meditação, mas se a gente comprar vários, o preço fica bem melhor. Tá bom? No culto à noite. Isso, é um combinado. Não pode ficar sem assistir culto.
Tem que... a gente fala que só ministra quem é ministrado. Então, ele assiste um culto e trabalha no outro de cada 15 dias. Porque, senão, a pessoa fala assim, eu não aguento, como é que eu vou 2 cultos todo domingo? Então, a gente tem 4 equipes. Por isso que é um monte de gente que trabalha. Porque tem equipes deste domingo, na parte de 1 a 4 e de 5 a 9. E do outro domingo. Sim. Então, por exemplo, tem alguém que eu quero ajudar, mas eu não posso muito. Às vezes, a terceira idade, né, não pode ajudar muito. Como que faz? Só entrega o crachá. O crachá tem que estar meia hora antes do culto. E aí, a hora que terminou o louvor, eles já estão dispensados. Porque aí as crianças já chegaram, eles podem ir embora. O pessoal do louvor também é assim. Eles vão, ministram louvor. Quem faz teatro, ministra o teatro e pode ir embora. Fica liberado. Vai para o culto, assistir o culto. Tá? Nós temos de 5 a 9, a gente chama célula de criança. E de 10 a 12, células de pré-adolescentes. 13 anos já é adolescente, aí é outra. E menorzinho, aí eles ficam com o pai na célula. Aí na célula mesmo eles se revezam para cuidar da criança. As células de criança, quem ministra é adulto. Aí é o adulto, que é aquilo que eu expliquei, com o líder. Pode falar. Não. Material de célula, o que eu vou explicar é o seguinte, a gente precisa de gente, volta a falar do apaixonado, não precisa ser super instruído, não precisa ser super capacitado. Às vezes a Denise falou, ela é diretora, então eu preciso arranjar uma diretora na escola. Não é assim, né? Precisa de ser comprometido com a palavra de Deus mesmo. Então, o material a gente diversifica muito. Eu tenho material para te dizer qual que a gente usa, mas não é o fundamental. Mais alguém? Pois não. As crianças compram. A meditação que a gente vai trabalhar na célula, as crianças compram. No Kings Kids, eles pagam uma taxinha, porque a gente tem muita coisa, a gente vai sair de ônibus, então aí eles pagam uma taxinha todo mês. Então aí daí eu já tiro. Só o Kings Kids que a gente cobra. E uma coisa muito importante é quando a gente for fazer programa de criança, fazer com um custo bem pequenininho. Porque senão, qualquer coisa é impedimento para não mandar criança. Então a gente faz assim, bem o que vai para alimentação. A igreja abençoa muito o ministério. Isso. O pai tem 2 ou 3 filhos. Então, se a gente cobra, por exemplo, R$3, nas escolas eles cobram 15, 20, nas escolas particulares. Mas nós não estamos falando isso. Nós estamos falando que a gente quer alcançar a cidade. Então, 3, máximo 5 é o que a gente trabalha. Sim, acampamento. Mais alguém, gente?